Olha, o ministro Alexandre de Moraes marcou a data para o interrogatório de Eduardo Bolsonaro, que é réu por obstrução de justiça e coação. Marília Ribeiro está de volta conosco ao vivo com as informações. Marília, quando será esse interrogatório? Neila, no próximo dia 14 de abril, essa foi a data marcada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Essa audiência ela deve acontecer por videoconferência e, além de Eduardo Bolsonaro, quem deve participar também é a Procuradoria-Geral da República e a Defensoria-Geral Federal devem estar presentes nessa audiência, é o que determina o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, onde o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro é réu por obstrução de justiça e também a coação no curso do processo. A gente lembra que Eduardo Bolsonaro não está aqui no Brasil. Ele está lá nos Estados Unidos desde o ano passado. Ele que deixou de ser deputado federal, ele acabou tendo ali o seu mandato cassado por conta das suas ausências na Câmara dos Deputados. Foi uma decisão da mesa geral ali, da Secretaria-Geral da Câmara dos Deputados, que então definiu que ele deixaria de ser deputado, cassando assim o seu mandato. Neila, a gente lembra que no ano passado o Supremo Tribunal Federal acabou acatando uma denúncia feita pela Procuradoria-Geral contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Nessa denúncia que foi feita pela PGR, eles acabaram colocando aí, eles pediram que Eduardo Bolsonaro pudesse responder na qualidade de réu por coação. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele argumentou na denúncia que Eduardo empenhou-se de forma reiterada em submeter os interesses da República e de toda a coletividade aos seus próprios desígnios pessoais e familiares. No julgamento, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, considerou que a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria nas condutas do ex-deputado, que, como eu disse, está lá nos Estados Unidos e que teria atuado lá mesmo para que as sanções fossem impostas a autoridades brasileiras e tarifas fossem aplicadas contra o Brasil. Que medidas e sanções são essas que a gente está falando, Neila? Aquelas sanções relacionadas às tarifas aos produtos brasileiros que o presidente norte-americano Donald Trump acabou colocando aqui no Brasil em agosto do ano passado. No final do ano acabou perdendo força e ele acabou retirando ali da lista. Mas, além disso, ele também colocou ali sanções a ministros aqui, como, por exemplo, ao ministro Alexandre de Moraes e sua esposa Viviane Barsi de Moraes, aplicando a Lei Magnitsky, que proibia, então, a presença de Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos e que ele também tivesse ali qualquer movimento, qualquer medida voltada economicamente a atuar lá nos Estados Unidos. Essas medidas acabaram caindo, ali teve uma conversa diretamente com o presidente Lula, essas medidas acabaram caindo, mas fato é que Eduardo Bolsonaro, então, ele é réu e agora ele deve passar por uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, com a PGR e a Defensoria-Geral Federal também. Isso tudo no dia 14 de abril. Neila. Marília, aproveitando esse assunto do Eduardo Bolsonaro, quais atualizações você tem sobre aquele vídeo que ele disse ter feito nos Estados Unidos para o pai, Jair Bolsonaro? A defesa já se posicionou? Assim, Neila já se posicionou isso porque a gente lembra que o ministro Alexandre de Moraes, que também é relator do caso que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado por liderar a trama golpista, o ministro deu 24 horas para que a defesa pudesse explicar aquele vídeo que o Eduardo Bolsonaro fez em uma conferência lá nos Estados Unidos, onde ele afirmou que mostraria, né, que o ex-presidente teria acesso. A gente lembra que Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar temporária. Entre as regras que o ministro Alexandre de Moraes colocou para que ele pudesse cumprir, está ali que ele não pode acessar celulares, nem ter acesso à internet, nem diretamente e nem por terceiros. Então, por conta desse vídeo que foi publicado por Eduardo Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes pediu explicações. A defesa do ex-presidente, então, ela deu essas explicações e disse ao ministro Alexandre de Moraes que Jair Bolsonaro não teve conhecimento nem participação no vídeo citado após essa declaração aí do seu filho Eduardo Bolsonaro. No documento que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira, os advogados afirmaram que o ex-presidente Jair Bolsonaro só tomou conhecimento do caso após ser
foi intimado, aquela decisão do ministro de dar 24 horas para que a defesa pudesse explicar. Além disso, essa defesa ela sustenta também que não há qualquer elemento que indique comunicação de Jair Bolsonaro ou descumprimento das regras da prisão domiciliar. No documento também quem acabou se manifestando aí de certa forma foi também ali a defesa, mas de outra forma, Neila, por conta dessa prisão domiciliar, porque existe um certo temor de Jair Bolsonaro perder, então, essa medida que foi colocada a ele. A defesa, então, enviou a manifestação ao ministro Alexandre de Moraes, cobrando, depois que ele cobrou essas explicações. A defesa disse o seguinte, que Bolsonaro argumentou que tem observado de forma rigorosa, integral e permanente todas as condições que foram fixadas para que ele pudesse cumprir a prisão domiciliar humanitária. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, também se manifestou ali através das redes sociais do Partido Liberal, PL Mulher, o qual ela faz parte, também afirmando que não houve nenhum tipo de descumprimento dessas medidas que foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente segue ainda analisando e aguardando, né, todas as movimentações desse caso que envolve, então, esse pedido, na verdade, pedido não, né, Neila? O ministro Alexandre de Moraes, então, mandou essas explicações. Agora a gente aguarda um retorno dele sobre as explicações que foram dadas pela defesa de Jair Bolsonaro, Neila.